Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. Nós estamos aqui reunidos para mais um episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Eu sou o Gabriel Chianca, estou com a pesquisadora Margarida, que nesse mês ainda estamos no nosso formato especial de programação, onde um pesquisador por vez tem debatido conosco os temas da conjuntura econômica e breve nós estaremos retornando ao nosso modelo tradicional com a nossa roda de debatedores. Bem, hoje nossa agenda está bem recheada. Primeiro, nós vamos conversar sobre a PEC emergencial e os desafios em relação a esse debate associados aos novos auxílios, que esse debate é intensificado pela intensificação da pandemia do novo coronavírus. Depois disso, nós vamos passar pela a proposta de autonomia do Banco Central, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Em terceiro, nós vamos repercutir alguns resultados da PNAD, que foi disponibilizada pelo IBGE recentemente. E, por fim, vamos falar um pouco dos resultados do PIB, que saem nessa semana, amanhã mesmo, na quarta-feira, e teremos também algumas projeções do Grupo de Conjuntura. Professora Margarida, é com você. Bom, gente, boa tarde a todos aí, né? Hoje eu estou representando o nosso grupo de conjuntura, pelas razões que o Gabriel já colocou. Então, eu queria tratar de alguns temas aí que são bastante relevantes para a nossa economia. O primeiro deles diz respeito à necessidade cada vez mais urgente do auxílio emergencial, de algumas eventuais novas medidas, ou continuação das do ano anterior, de preservação de emprego, de renda, né? O avanço do coronavírus está aí, infelizmente, o Brasil está sendo assolado por essa segunda onda, e agora tem uma discussão grande. Os auxílios emergenciais, na forma que vierem, né, no formato que vierem, mais reduzidos, mais focados, eles têm que ser colocados em prática. Porque, inclusive, hoje está se discutindo uma paralisação maior do país frente a essa necessidade de impor limites ao crescimento do coronavírus, né? A disseminação do coronavírus. Então, vamos começar discutindo a questão do auxílio emergencial. A discussão aqui é: o auxílio emergencial vai vir com ou sem contrapartidas de algum ajuste fiscal mais estrutural, ou seja, sem a aprovação ou com a aprovação de uma PEC emergencial, mesmo que essa PEC emergencial já esteja muitíssimo desidratada, né? A PEC emergencial, a ideia original dela era acionar gatilhos de redução de gastos obrigatórios cada vez que alguns gastos, né, algumas métricas ocorressem. Uma delas seria quando a despesa primária atingisse 95% da despesa total. Bom, isso está em discussão no Congresso, e o receio que a gente tem é que, de fato, porque tem uma ala no Congresso que quer aprovar os auxílios emergenciais com contrapartida de algum ajuste fiscal estrutural que não vai ocorrer esse ano. Esse ano já está dado, mas para o ano que vem. Isso era uma maneira de colocar alguma confiança aí por conta de mais gastos que o coronavírus, que a pandemia está exigindo. Mas tem uma outra ala do Congresso que quer aprovar apenas créditos extraordinários para que a equipe econômica possa implementar novos auxílios emergenciais, mas sem nenhuma contrapartida de nenhum ajuste fiscal estrutural. E nós acreditamos, e temos defendido isso sempre nas nossas reuniões, que a aprovação dos auxílios via créditos extraordinários sem nenhuma contrapartida é muito temeroso porque isso vai deteriorar as condições financeiras da economia, que já vem se deteriorando, né? Hoje a gente olhou os dados de juros futuros de câmbio, estão todos disparando, né? A gente sabe que a motivação disso não é apenas a questão dessa discussão da política fiscal, de manutenção de regras ou de tentar passar alguma confiança de que, apesar da necessidade de novos auxílios, o Brasil ainda vai ingressar numa regra aí, num conjunto de regras fiscais passada a pandemia, né? A gente tem o aumento do coronavírus, da pandemia, a lentidão da vacinação, no caso brasileiro, né? Então, isso também teve toda a discussão aí da demissão do presidente
tudo isso abalou muito a confiança e as expectativas, o estado das artes, das expectativas no Brasil. Ao mesmo tempo, né, o governo hoje está sinalizando que, além do auxílio emergencial, que é aquele Corona Voucher, inicialmente cunhado dessa maneira, ele está pensando em fazer voltar o programa de benefício emergencial do emprego da renda, o BEM, né, que permite a redução dos salários com redução de jornada. Esse foi um programa muito bem sucedido no ano passado, né? Ele acabou preservando mais de 9 milhões de pessoas e preservando quase 20 milhões de empregos. E foi um programa relativamente barato dentro do rol, do cardápio de medidas de incentivo fiscais para combater aí a crise do coronavírus. Uma outra coisa que também está em discussão é o adiamento de cobrança de uma série de impostos para reforçar o caixa das empresas. Isso também foi feito em 2020 e também acabou beneficiando bastante, liberando caixa para as empresas poderem, né, capital de giro, para elas poderem produzir e continuar a operar. Bom, então, dado isso tudo, cada vez mais é importante que o Congresso acelere a votação da PEC emergencial, mesmo sabendo que essa PEC vem bastante desidratada. Mas, pelo menos, é melhor do que nada. É algum sinal de que, passada a pandemia, que todos nós torcemos que seja o mais breve possível, mas parece que isso está um pouco longe, né? Mas, passada a pandemia, o país vai trilhar novamente um caminho aí em direção à disciplina fiscal e à preocupação com a questão da sustentabilidade da dívida pública em relação ao PIB. Então, esse é o primeiro grande tema, a gente tem que ficar atento aí e torcer para o Congresso, de fato, acelerar essa votação, mesmo sabendo que ela vem desidratada, né? Bom, queria dar a notícia, uma boa notícia agora, que foi sancionada, todos já devem saber, a autonomia do Banco Central. Foi sancionada na forma de lei pelo Bolsonaro no dia 24 de fevereiro. É uma notícia um pouco antiga, mas eu queria colocar aqui, já que nós não comentamos, que trata-se de um avanço institucional que blinda a política monetária. Por quê? A literatura aponta que a autonomia do Banco Central acaba reduzindo a inflação e também a necessidade de juros para combater a inflação, né? Facilita a ancoragem das expectativas de inflação, algo que é fundamental num país que tem o regime de metas de inflação. É bom lembrar que o regime de metas de inflação é um regime relativamente recente, dos anos 90, e que ele reconhece a importância das expectativas de inflação na trajetória dos índices de inflação. Facilita a ancoragem, por quê? Porque ela dá mais credibilidade ao Banco Central. O Banco Central agora não está aos desígnios do presidente. A literatura também mostra o seguinte, que, em geral, governos têm um viés inflacionário. Há sempre uma tentativa, né, de ganhar crescimento no curto prazo e um pouquinho mais de inflação. Isso pode ser muito perigoso. O Brasil tem histórias muito ruins em relação à escalada inflacionária. Nós tivemos aí um período grande no passado de alta inflação e como foi destruindo o poder de compra da nossa moeda. E, na verdade, nós sabemos que a inflação ela repercute com muito mais intensidade nos níveis de renda mais baixos da população, né? Além de impedir crescimento, desincentivar investimentos. Então, qualquer brasileiro um pouquinho mais velho conhece como a inflação é capaz de produzir estragos. E o Brasil era um dos poucos países no mundo que adotavam e adotam o regime de metas de inflação, mas que o Banco Central não tinha autonomia. Então, vamos falar um pouquinho das características dessa lei no caso brasileiro, né? Em primeiro, trata-se de uma autonomia operacional que foi concedida ao Banco Central, e não de uma autonomia total. Uma autonomia operacional significa dizer que o Banco Central tem que perseguir a meta de inflação, que não é definida por ele, Banco Central, mas pelo Conselho Monetário Nacional, que é um órgão colegiado, onde estão 3 pessoas que tomam decisões. O ministro da Economia, o secretário
executivo da economia, que atualmente é o Valderi, e o presidente do Banco Central. Mas, então, é uma autonomia operacional, no sentido que o Banco Central tem liberdade do uso de instrumentos de política monetária, sem, eventualmente, ser proibido pelo presidente da República, mas ele não é capaz de definir a meta de inflação. Isso aí é um meio caminho entre um Banco Central com autonomia total, onde ele define a meta de inflação explicitamente ou não que ele quer perseguir, o que ele vai perseguir, e a dependência total. No caso brasileiro, juridicamente, o nosso Banco Central sempre foi dependente do Ministério, subordinado, né? Inicialmente ao Ministério da Economia e depois diretamente ao presidente da República, mas o fato é que os diretores e o presidente não tinham mandatos fixos. Com essa nova lei, essa autonomia está assegurada. Por quê? Porque presidente do Banco Central e diretores terão mandatos fixos de 4 anos, não coincidentes com o presidente da República, com o mandato do presidente da República. Isso é um detalhe muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem um novo presidente da República, em geral, isso leva a mudanças. Na medida em que os diretores e o presidente do Banco Central não vão trocar juntos, isso cria menos um ruído em termos de... E o regime de metas de inflação? E como é que vai ficar a inflação? Será que o Banco Central vai poder praticar os juros que ele considera importantes para garantir a meta de inflação? Então, isso blinda um pouco a política monetária. E, na verdade, com esses mandatos fixos de 4 anos, os diretores e o presidente do Banco Central só podem sair antes dos mandatos em casos previstos em lei, que são basicamente 3 casos: em caso de doença, em caso deles quererem sair por livre e espontânea vontade, e em caso de uma improbidade técnica, administrativa, de corrupção, alguma coisa assim, que os obrigue a deixar o cargo. Tá? Então, acho que isso é um avanço que a gente teve aí, era uma coisa que a gente vinha discutindo há muitos anos, e aí nos coloca um pouco convergindo para os padrões internacionais. Bom, terceiro ponto que eu queria discutir com vocês são os dados da PNAD, que saíram na última sexta-feira. São dados que a gente está olhando para trás, pelo retrovisor, que se refere ao mês de dezembro, mas eram dados muito bons. Então, nós temos aí que o mercado de trabalho vinha se recuperando, e vinha se recuperando lentamente, mas com fôlego, com consistência. Então, por exemplo, o último dado, que é o dado de dezembro, mostra que de agosto do ano passado até dezembro, agosto foi o fundo do poço em termos de nível de ocupação. De agosto até dezembro foram criados 4,5 milhões de novos empregos, formais e informais. Mas é uma notícia boa. A notícia ruim é que, se a gente pegar o nível da ocupação de dezembro de 2020 contra dezembro de 2019, foram destruídos 8,3 milhões de empregos formais e informais. Isso já tinha sido de 10 milhões, então essa recuperação no segundo semestre, especialmente a partir de setembro, do mercado de trabalho, segundo os dados da PNAD, é um dado muito bom. Agora, qual é a indagação que a gente tem pensando para frente? O mercado de trabalho, a sua recuperação está fortemente dependente da recuperação do setor serviços. E como a gente está aí vivendo uma segunda onda de coronavírus muito pior que a primeira, e aí a gente tem, então, muitas indagações em relação a essa recuperação que vinha se manifestando desde o segundo semestre. O setor serviços é o setor mais afetado pela pandemia por razões óbvias. Parte importante do setor serviços, para funcionar bem, exige a aglomeração, que é exatamente o que a gente hoje não pode ter. E o setor serviços está muito ligado ao mercado de trabalho, o mercado de trabalho ligado ao setor serviços, por quê? Porque o setor serviços é intensivo em mão de obra, né? Mão de obra formal e muito mão de obra informal. Então, essa recuperação que vinha se ensaiando no mercado de trabalho, ela, no início desse ano, certamente ela foi interrompida, até porque a gente já tem muitos estados que estão com medidas rigorosas de isolamento social, e eu acho que isso é uma tendência que está se espalhando para o Brasil inteiro, na medida em que o vírus está se espalhando, né, pelo nosso país. Então, essa é a notícia boa e ruim do mercado de trabalho.
Por último, quero comentar que amanhã vão sair os dados do PIB relativo ao quarto trimestre do ano passado. A gente, no grupo de conjuntura, tem discutido muito isso, e a gente tem aqui uma previsão, né, que praticamente o dado já está fechado, mas que o PIB tenha tido, no ano inteiro, uma queda de em torno de 4%. Menos 4,1, menos 4,2, está aí nesse intervalo, entre menos 4 e menos 4,3, né? O dado sai amanhã. Mas, de qualquer maneira, também olhando pelo retrovisor, né, Brasil teve uma performance muito boa no ano passado. Só vou soltar aqui alguns números que já saíram, né, de países, do PIB fechado para o ano passado. Por exemplo, a previsão do FMI para queda do PIB mundial é 3,5, mas a gente não pode esquecer que nesse número de queda de 3,5 tem a China. A China é o país de maior PIB mundial. E ela, esse ano, vai crescer mais de 2%. O ano passado, desculpa, mais de 2%. Então, o peso da China aí é muito grande para explicar essa queda do PIB mundial, que é enorme, nunca foi tão grande. Nos últimos 100 anos, a gente nunca teve essa queda de PIB no mundo, mas tem um dado aí viesado por conta de a China estar incluída, e é o único país que vai ter um crescimento positivo em 2020. A zona do euro, a previsão é uma queda de 6,8%. Né? O Chile, menos 6%. O México divulgou o dado essa semana, menos 8,5%. Então, o Brasil, com menos 4%, em torno de 4% a queda do PIB, é uma performance espetacular. Né? E isso tem a ver com todo um conjunto de medidas fiscais. Nosso pacote fiscal, a gente tem falado, foi no ano passado um dos mais robustos do mundo, né? Incluindo países avançados, a gente está muito bem na comparação com os avançados, que dirá em relação aos países emergentes, e também é um conjunto de medidas de estímulos monetários que foram muito além da redução da Selic. Teve aí um Banco Central que colocou mais de 2 trilhões de reais em estímulos monetários, desde a liberação de capital dos bancos para empréstimos, até aumento de liquidez e outras medidas que somam mais de 2 trilhões de reais. Né? Então, isso foi graças a essa articulação de medidas, né, para combater aí os efeitos deletérios da crise do coronavírus. Bom, gente, então por hoje é só. Queria agradecer aí a atenção de vocês e torcer para na semana que vem a gente ter notícias melhores, pelo menos em relação à pandemia. Bem, muito obrigado, professora Margarida. E antes de nós encerrarmos, nós temos um convite muito especial para ser feito, porque nessa quinta-feira, dia 4 de março, às 15 horas, nós teremos um seminário especial do Grupo de Conjuntura Econômica, onde nós vamos falar sobre a pandemia da Covid-19 e seus impactos na economia brasileira. Serão 6 convidados, contando com a presença do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, da FGV de São Paulo, e o seu colega Rudi Rocha, também da FGV, a professora Esther Dueck, do Instituto de Economia da UFRJ, Maurício Garcia, que é do Schlouvertenk Consultoria, o Marcelo Introine, que é também doutorando do Instituto de Economia da UFRJ, e contando com a moderação do nosso querido Francisco Eduardo Pires de Souza, do Instituto de Economia da UFRJ. A transmissão do seminário é ao vivo pelo canal do Instituto de Economia no YouTube, e o link você pode encontrar na nossa descrição do canal aqui embaixo, ou só pesquisando Instituto de Economia, UFRJ, no YouTube. Esperamos vocês na quinta, e na próxima terça estamos de volta com o podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.